de Apocalipse conta uma grande história, a história da redenção realizada pelo Senhor. Como que Deus operou essa redenção sobre as nossas vidas? Um dos nossos objetivos aqui no Imersão, em nossos estudos, é ouvir essa grande narrativa, de modo que a nossa leitura dentro do livro de Apocalipse, capítulo a capítulo, possa ser conectada de forma fluida. Por vezes nós vamos ler o livro de Apocalipse, mas lemos o texto, ouvimos aquele texto de maneira muito isolada e não conseguimos perceber que o livro de Apocalipse está contando uma grande história. Nós aqui já estamos no capítulo número 5 e vimos como que Jesus se apresentou de modo glorificado, como o Cristo glorificado. João o contemplou e não apenas para conhecer Jesus em seus títulos. A maneira como Jesus se revelou a João e se revela a nós é também uma fonte de recursos sobrenaturais inesgotáveis. Foi isso que vimos no capítulo número 1, Jesus se apresentando em sua glória, o Cristo glorificado. Mas na sequência da leitura, nós estudamos o capítulo 2 e 3, onde Jesus, o Cristo glorificado, se dirigiu às 7 igrejas da Ásia. E a cada carta, Jesus se apresentava de maneira específica. Eram 7 igrejas e é importante a gente não esquecer que o número 7, dentro das Escrituras, é um número que aponta para a plenitude, completude, perfeição. Então, Jesus, ao se dirigir às 7 igrejas da Ásia, ele não está apenas falando àquelas igrejas. Ele está falando a todas as igrejas, de todos os lugares, em todas as épocas. Ou seja, as cartas dirigidas àquelas igrejas também falam aos nossos corações. E Jesus se revela a essas igrejas em seus atributos gloriosos. Da maneira como ele se apresentou a João, no capítulo 1, ele também vai se revelar às igrejas da Ásia. Ele está se revelando a nós, fornecendo recursos sobrenaturais, mas não só isso. Ele também estava exortando, consolando, encorajando aquelas igrejas à fidelidade e prometendo ao vencedor recompensas eternas. Veja como que o livro de Apocalipse está se conectando. O Cristo glorificado se apresenta no capítulo 1. Ele utiliza esses atributos para se dirigir às suas igrejas, para consolar, exortar, para fazer promessas eternas. E por fim, nós chegamos até o capítulo número 4, em que João recebe a revelação da sala do trono. E se fizermos um link do capítulo 3, verso de número 21, com a visão da sala do trono, nós vamos ver que Jesus diz à igreja em Laodiceia que ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Pare para pensar no impacto disso. A gente precisa viver com os olhos naquilo que Jesus está dizendo. A partir dessa promessa, agora João recebe a revelação de nada mais, nada menos do que a sala do trono, o lugar onde o Senhor está. E a história começa a ser contada a partir do capítulo número 4. É o início de tudo. O que nós falamos na semana passada? Há alguém sentado sobre o trono. É o próprio Deus. E ele está assentado eternamente. O trono do Senhor não é um trono de arrogância. É um trono de graça, de misericórdia. É um trono de justiça. Vimos como esses aspectos foram descritos com a imagem do fulgor, do resplendor de pedras preciosas, o jaspe, o sardônio. Vimos a imagem do arco-íris. E aquele que está assentado sobre o trono é descrito no capítulo 4 como aquele que também é adorado de eternidade em eternidade. Há seres viventes que declaram a santidade do Senhor e eles não têm descanso, nem de dia, nem de noite. Seres viventes, anciãos, estão rendidos diante da santidade de Deus, que sequer pode ser descrita em linguagem humana. Falávamos aqui sobre a maneira do superlativo sendo construído no hebraico, e aí fazendo um paralelo com Isaías 6, santo, santo, santo. Isso é muito mais do que apenas santíssimo, porque se no hebraico fôssemos escrever santíssimo, usaríamos a repetição da palavra kodesh, santo, santo. Mas santo, 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 essa repetição tripla,
É como que se não houvesse linguagem humana para descrever a santidade do nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Não pode ser descrito em linguagem humana. Ele é o Todo-Poderoso, é isso que os seres viventes estão cantando. E Ele é assim, de eternidade em eternidade, Ele é imutável. Aquele que era, Ele é e que há de vir. E aqui surge uma nota que precisa chamar a nossa atenção com urgência. Se tudo isso faz sentido para você, se isso revela quem Ele é ao seu coração, ao seu espírito, o livro de Apocalipse nos diz: este está vindo, Ele vem. Essa é a mensagem de Apocalipse. E como a história está começando a ser contada, literalmente, do início de tudo, veja que a cena de adoração traz um eco de Gênesis 1:1. O capítulo 4 se fecha com uma declaração ao Senhor que é digno de toda honra, de toda glória, de todo poder. Por qual motivo? Porque Ele criou todas as coisas. Veja como que Apocalipse nos lança até Gênesis 1. Esse é o objetivo do livro de Apocalipse. A gente precisa ler o livro de Apocalipse entendendo que ele está contando a narrativa da redenção humana operada pelo Senhor, que foi planejada pelo Senhor antes mesmo que houvesse mundo. Mas note que a revelação não focou na criação. A revelação do capítulo número 4 está focada no Criador. E é assim que nós precisamos viver. Nossos olhos estão fixos nessa noite naquele que é o nosso Criador. Só que João, após receber a revelação da sala do trono, o apóstolo percebe que aquela sala também é o cenário de um novo episódio dentro da narrativa da grande história da redenção. Agora parece surgir uma nova cena, e isso é um método comum no profético. Nós vamos ler alguns profetas no Antigo Testamento e vamos ver que, por vezes, Deus revelou, apresentou uma cena geral, algo mais amplo, mais complexo num primeiro momento, mas logo em seguida a revelação avança focando num conteúdo mais específico. Por exemplo, se nós lêssemos Daniel 7, perceberíamos como o profeta recebeu uma visão geral a respeito dos reinos, dos domínios e de como o Senhor entrega esse reino ao Filho do Homem. É uma linguagem bem específica de Daniel 7. Mas se lermos Daniel 8, nós perceberemos que Daniel recebe mais detalhes a respeito dessa visão. É como se fôssemos dar um zoom, sabe quando você tem uma foto e aí você quer ver um detalhe e aí você dá aquele zoom na foto? É algo que parece acontecer na profecia e isso parece acontecer em Apocalipse 5, porque nós vimos a sala do trono no capítulo 4 e agora parece que nós vamos dar um zoom dentro da sala e vamos perceber que há algo acontecendo dentro da sala. Eu disse na semana passada que no capítulo 4, o Senhor não se revelou a João em uma linguagem antropomórfica. O que eu quis dizer com isso? Ele não usou uma linguagem corpórea, por exemplo, mãos, os olhos, os pés do Senhor, algo que a gente costuma encontrar nas Escrituras. No capítulo número 4, João recebe a revelação do Senhor sendo descrita no resplendor de pedras, o jaspe, o sardônio. Mas agora, no capítulo de número 5, João contempla a mão direita de Deus. E é isso que surge na abertura do capítulo número 5. Veja que ele termina a visão do capítulo número 4 e eu gostaria que você pudesse fazer um esforço de romper com as divisões de capítulos e versículos. Leia isso como se fosse um texto corrido. Ao ouvir a declaração que está acontecendo no verso número 11, agora ele contempla na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Embora muitas versões, inclusive a minha, a Ara, traga na mão, a tradução mais adequada aqui para o versículo de número 1 seria sobre a mão. A preposição grega aqui é epi, não é em. E essa preposição significa sobre.
Por que eu estou dizendo isso? Para ajudar a gente a entender o que João está de fato contemplando. Porque se eu dissesse que alguém tem um livro em sua mão, poderia ser como vocês estão vendo aqui. Eu estou segurando a minha Bíblia e eu tenho um livro em minha mão. Mas o que João vê é que aquele que está sentado no trono tem um livro sobre a sua mão. Então é como que se o Senhor estivesse com a palma da mão aberta e esse livro está sobre a sua mão. E a destra de Deus não havia sido mencionada no capítulo de número 4, mas a imagem da destra simboliza poder, autoridade. Então é um livro que está sobre a mão daquele que está sentado no trono, e essa posição é uma posição de poder, de autoridade. O rolo está escrito por dentro e por fora. Acho que se nós fôssemos usar uma linguagem mais atual, pense quando você vai imprimir uma folha e você imprime frente e verso. Mas é um rolo. E há um pano de fundo veterotestamentário, lá do Antigo Testamento, que nos ajuda a compreender essa mensagem, essa imagem. Ao abrir as nossas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo de número 2, vamos ler os versos 9 até o capítulo 3, verso 1. Na verdade, são só 3 versículos. Diz assim o texto: Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Verso de número 10. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Veja o conteúdo desse livro. Está no verso número 10. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Ainda me disse, capítulo 3, verso número 1, na sequência do texto: Filho do homem, come o que achares. Come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Perceba o conteúdo desse livro. Era um rolo escrito por dentro e por fora, muito semelhante ao que João contemplou. E o que Ezequiel descobre a respeito do conteúdo desse rolo é que eram lamentações, suspiros e ais. Se mantivermos isso em mente, eu vou te dizer que nós já somos capazes de fazer as conexões corretas com o capítulo de número 6 de Apocalipse. Veja como que uma leitura com um pano de fundo adequado faz com que a gente entenda a mensagem do livro de Apocalipse como um todo. Porque quando nós lermos capítulo de número 6 de Apocalipse, veremos que é um capítulo de quê? Juízos. O que Ezequiel contempla? Um rolo escrito por dentro e por fora, contendo lamentos, suspiros e ais. Eu já posso adiantar para vocês, isso é um spoiler do capítulo número 6. Nós estamos prestes a ouvir um decreto de juízos eternos dentro do livro de Apocalipse. Esse rolo está sobre a mão daquele que está sentado no trono. É um rolo selado. Na antiguidade, quando se compravam uma propriedade, no fechamento dessa tratativa, era comum haver um título selado, como se fosse uma escritura. E esse título era selado com 7 selos e com uma descrição do conteúdo na parte externa. Mas como o livro de Apocalipse está falando dos propósitos eternos, está falando da consumação da história, porque é isso que o livro de Apocalipse está contando. A história da redenção, mas como essa história termina. Como será a consumação da história da redenção. Então nós estamos falando de uma compra, mas uma compra que está ancorada no plano redentor do Senhor. E o preço que foi pago é um preço que está na cruz do Calvário. A compra dessa redenção foi paga pelo sangue do Cordeiro, a morte de Cristo. Nós fomos comprados, é esse povo que foi comprado, e eu acho que isso faz muito sentido, porque o que vai ser declarado em todo o capítulo de número 5 é que o Cordeiro é digno, porque foi morto e nos comprou com o seu sangue. Então a mensagem que está nesse livro é de fato uma mensagem de juízo, de lamentos, de suspiros, mas também de redenção e salvação eterna. E nós fomos alcançados por essa verdade. Essa característica de rolos selados, cartas seladas, era também uma marca das práticas dos reis.
Porque quando um rei ia enviar uma mensagem, um rolo, para algum destinatário específico, o rei costumava usar o seu anel para selar o rolo com um selo de cera. E se esse rolo tivesse o selo rompido, o mensageiro provavelmente correria o risco de ser executado. Por que eu estou dizendo isso? Porque o livro que João está contemplando está todo selado com 7 selos. E, novamente, o número 7 não pode ser desprovido de significado. Eles apontam para a plenitude do plano divino, mas que também nos foi revelado num tempo perfeito. Porque quando olhamos para Cristo, sabemos que Ele é a revelação de um mistério que estava oculto na eternidade, mas que na plenitude dos tempos foi revelado a nós. E a revelação na plenitude dos tempos também vem em movimentos e ações divinas perfeitas. Então, a história que está sendo contada aqui é uma história perfeita. Isso está contido dentro da revelação do livro de Apocalipse. Nós olhamos para aquele que está assentado no trono de misericórdia. É um trono de justiça, mas é um trono de graça. Essa graça foi derramada sobre as nossas vidas. João contempla aquele que está sentado sobre o trono, capítulo número 4. Mas agora ele dá um zoom e ele vê que sobre a mão direita daquele que está sentado sobre o trono há um livro, todo selado com 7 selos, escrito por dentro e por fora. E aí, no verso de número 2 do capítulo 5 de Apocalipse, o texto continua e ele diz: vi também, ou seja, a visão continua, um anjo forte que proclamava em grande voz. Surge uma pergunta: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Parece surgir na figura de um anjo forte, um mensageiro real. Ele parece ser um tipo de arauto que faz uma proclamação de um rei. É essa a imagem que João está contemplando. E o que ele declara? É uma pergunta. Quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Eu gostaria que você pudesse considerar comigo aqui nessa noite. Pense no poder, na santidade, na glória que foram descritos lá no capítulo 4 de Apocalipse. Tudo aquilo que foi descrito a respeito do Senhor sentado sobre o trono e a sala do trono. Pense na santidade, na glória, no poder. Certamente a pergunta que esse anjo está fazendo produziu uma profunda expectativa em todos que estavam dentro daquela sala. Quem é digno? E aí o verso de número 3 traz uma resposta. O texto diz: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. A resposta dada no versículo de número 3 elimina toda e qualquer possibilidade imaginada. Ele está dizendo: nem no céu, sobre a terra, nem debaixo da terra, não há ninguém encontrado com essa dignidade. Sabe, essa tríade, céu, terra e debaixo da terra, acompanha até mesmo a tradição judaica que via todo o universo em uma conjuntura tripartida. Se a gente abrir a nossa Bíblia em Êxodo, capítulo de número 20, é o contexto dos 10 mandamentos, o decálogo. Veja como essa percepção é comum nas Escrituras, essa tríade, céu, terra e debaixo da terra. Esse é o primeiro mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Se lermos um outro texto, agora no Novo Testamento, Filipenses, capítulo 2, vamos ao verso de número 10, para que vocês possam perceber como essa tríade é comum nas Escrituras. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, aonde? Nos céus, na terra e debaixo da terra. O que João quer dizer quando ele usa essa tríade? Ele está fazendo uma referência à totalidade da criação. Isso em todos os âmbitos, em todas as ordens. Seja na ordem visível,
ou até mesmo na ordem invisível. Em outras palavras, o que João está dizendo quando houve essa resposta, que ninguém foi encontrado digno nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Mesmo havendo seres celestiais poderosos, como arcanjos, por exemplo, Miguel, Gabriel, ordens angelicais gloriosas, e nós falávamos aqui sobre os serafins, sobre os querubins, seres viventes, ou mesmo os 24 anciãos, com as suas coroas, que eram depositadas aos pés daquele que está sentado sobre o trono. Não havia ninguém no céu digno de sequer olhar para o conteúdo desse livro. Mas também pense no Antigo Testamento, pense nos heróis da fé. Abraão, Davi, profetas, nem os apóstolos. Na terra, ninguém foi encontrado digno. E por fim, debaixo da terra. E isso aponta para as profundezas, aponta para o abismo. Nem mesmo nas profundezas do abismo há alguém com essa autoridade. Ou seja, nem nas regiões onde habitam forças demoníacas. Ninguém pode desatar os 7 selos. Ninguém, mesmo a figura que surge no capítulo 9 de Apocalipse, vamos ler esse texto, onde nós encontramos o anjo do abismo. Você pode imaginar que deve ser uma figura de poder. Apocalipse, capítulo 9, eu vou ler o verso 2 e depois o verso 11. No toque da 5ª trombeta, ela abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Então estamos falando do abismo. Vá ao verso de número 11. E tinham sobre eles, sobre os gafanhotos que saem desse abismo, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Nem mesmo as forças das profundezas são capazes e nem são dignas de sequer contemplar o conteúdo desse livro. Em Apocalipse 11, 7, há uma besta que surge do abismo. Não há ninguém, nem nos céus, na terra, nem debaixo da terra. Por que eu estou descrevendo todas essas figuras? E note que eu tentei fazer menção de figuras que estão nessas realidades. A situação era tão dramática que o dilema não se resumia apenas na inexistência de alguém digno de abrir o livro. Ninguém podia acessar o conteúdo, não podia sequer contemplar o que estava escrito. Ninguém era capaz de discernir, suportar o conteúdo, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Lembre, nós estamos contando uma grande história. O Criador, a glória da sua criação, Ele que é digno de honra, poder, porque Ele criou todas as coisas, mas parece que agora alguma coisa está quebrada e ninguém pode solucionar esse dilema. Então aquele que está sentado sobre o trono, ele está prestes a trazer a resposta. Só que essa resposta abalaria não só a ordem visível, essa resposta também abalaria toda a eternidade, todo o reino invisível, toda a realidade celestial, todo o mundo espiritual seria abalado com essa resposta. Eu gosto muito de um texto que está em 1 Pedro 1, verso 12, onde Pedro diz que existem mistérios a respeito de Cristo, que os anjos anelam sondar, eles anelam perscrutar, eles querem entender isso. Eles olham para Cristo e dizem, o que isso significa? É essa verdade que está prestes a ser descrita no capítulo de número 5. E aí, se voltarmos para o nosso texto, no capítulo 5, no verso número 4, o texto diz, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. O peso dessa verdade constrangeu João de uma maneira tão profunda, sua alma foi tão agitada, que ele chorava muito, ele não conseguia parar de chorar, porque ninguém podia resolver esse dilema. E esse é o dilema da humanidade. Talvez, dentro do capítulo de número 5, tenhamos uma visão macrocósmica do que assolava nossas vidas em porções micro.
Pare para pensar como o seu coração pesa ao refletir a respeito da sua existência, da sua vida sem Cristo. O que isso significa para você? Desse lugar de onde Ele te tirou. E talvez alguém diga, não, mas eu cresci dentro de um lar evangélico. Crescer dentro de um lar evangélico não te leva para o céu. Crescer dentro de um lar evangélico pode ser até um ambiente propício para que você o conheça. Mas se ele não se revelar a você, a tua alma continuará gritando, clamando. Sem Cristo, nós estávamos mortos. E pior, impedidos de encontrar o caminho, de encontrar uma solução. Eu gosto muito de uma imagem que Paulo usa em Romanos 7:24, quando ele diz: desventurado, infeliz, miserável homem que sou, quem poderá me livrar do corpo desta morte? Os estudiosos dizem, isso não está aqui nas minhas anotações, mas eu gostaria de mencionar isso a vocês. Os estudiosos, quando falam dessa imagem, o corpo desta morte, eles dizem que Paulo está falando de um tipo de tortura das mais cruéis implementadas pelo Império Romano. Eles pegavam uma pessoa e amarravam essa pessoa a um cadáver e deixavam que aquela pessoa ficasse junto àquele cadáver, o cadáver, e à medida que a carne desse cadáver apodrecia, os bichos passavam a comer a carne daquele que estava vivo amarrado ao cadáver. Esse era o corpo desta morte. É isso que Paulo está dizendo em Romanos 7:24. Nós estávamos amarrados a um corpo de morte apodrecido e ninguém poderia me livrar deste corpo. Ninguém poderia. Eu seria completamente consumido por isso. Então, dentro desse lugar, Paulo diz: mas graças a Deus, Ele enviou o seu Filho. É esse o dilema da sala do trono. Se a gente não for até esse lugar, nós não vamos entender por que João chorava. A gente só diz, João chorava. E chorava muito. Por vezes, não conseguimos entender que nós estávamos presos a este corpo de morte. E ninguém podia nos livrar. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Apocalipse nos mostra o ápice desse dilema quando ele diz: ninguém foi encontrado. Eu conversava esses dias com um irmão e eu falava com ele que talvez Ezequiel tenha sentido um vislumbre dessa dor. Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo de número 22, verso de número 30. É um texto muito conhecido, mas eu gostaria que você considerasse esse texto de maneira correta, com o seu contexto, olhando para a história, olhando para as Escrituras como um todo. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas ninguém achei. Você pode considerar isso. Ezequiel é um profeta do período exílico, do período do cativeiro. Deus está dizendo para Ezequiel que ele olhou para Jerusalém e ele não encontrou ninguém. Ele não encontrou Jeremias. Você pode imaginar alguém mais entrelaçado com o coração do Senhor do que Jeremias? Um profeta que sustentou o peso da palavra profética, sofrendo as consequências disso até o fim. Deus está dizendo, não encontrei ninguém. Lembra de Daniel? Para mim, juntamente com José, ele é uma das figuras de obediência e fidelidade nas Escrituras. Daniel é contemporâneo de Ezequiel. E aí o Senhor diz, não achei ninguém. Não há ninguém que possa entrar na brecha em favor dessa terra. Mas nem Daniel, com toda a sua obediência. Em outras palavras, sabe o que Deus está dizendo para Ezequiel? Ezequiel, eu não encontrei nem você. Porque se eu tivesse encontrado um, talvez isso seja só um vislumbre. Por isso que a gente precisa ler o texto com a sua perspectiva profética ajustada. Porque se hoje nós nos colocamos na brecha de uma restauração, não é porque somos bons, não é porque nós desejamos, nem porque nós escolhemos. Nós só entramos porque o Cristo entrou na brecha por nós. E escondidos na brecha, então nós nos posicionamos. Nós só estamos na brecha porque Ele está na fenda. Porque Ele entrou nesse lugar. Meu irmão, eu oro, porque o que o Senhor tem feito crescer dentro do meu coração é uma revelação do Cristo em toda a Escritura. Está tudo apontando para Ele. É um equívoco olhar para esse texto e pensar que nós estamos falando
de santidade, porque somos capazes de entrar na brecha. Isso aqui é um grito. Deus está dizendo para Ezequiel, para esse profeta Ezequiel, nem você eu achei. E aí, se entendermos isso, aí nós vamos poder também declarar, mas graças a Deus, alguém foi encontrado digno. Isso aponta para a glória dele. E isso vai ao encontro do capítulo 5, versos número 5. Continuemos o texto em Apocalipse. No meio desse dilema, o texto diz: todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aqui está a resposta. Um dos 24 anciãos tranquilizam João, eles vão até João. E há uma resposta que faz cessar o clamor da alma de João e o clamor da nossa alma. É interessante que no texto em grego, no original, a frase se inicia dando ênfase à conquista, porque o texto no original é: eis que venceu o leão da tribo de Judá. Não é eis o leão, a raiz de Davi, que venceu. O texto original é: eis que venceu. Ele está apontando para a conquista. E aqui está o grande contraste da cena. Por quê? Porque a nossa vitória veio de uma aparente derrota. Como assim, Zeca? O mal foi vencido por meio de uma morte de cruz. Aqui está a sabedoria de Deus. Aquilo que parece ser loucura é a loucura da cruz, que faz com que a sabedoria dos homens venha ao chão. Nós desfrutamos da vitória de Cristo, mas uma vitória que foi conquistada na cruz do Calvário. Nós somos mais do que vencedores naquele que venceu a morte. Mas Apocalipse está nos contando uma história, lembre disso. Eu quero reforçar, dar ênfase a respeito dessa grande narrativa dentro dos nossos estudos. A pergunta que surge aqui é: quem poderia satisfazer a justiça exigida por aquele que está sentado sobre o trono? Pense na santidade dele. Já sabemos que não há linguagem humana para descrever essa santidade. Imagine a justiça. Quem é capaz de satisfazer essa justiça? Quem poderia? Aí está o ponto. A resposta não é uma resposta nova. A história já estava sendo contada há muito tempo. Estava sendo contada desde o início. Mesmo que por um vislumbre, nós já sabemos que ele é o leão da tribo de Judá. Quando olhamos para Abraão, veja, Apocalipse está contando a história inteira. Uma promessa foi feita a Abraão, que por meio dele, todas as famílias da terra seriam benditas, seriam abençoadas. Isso é Gênesis 2, versos número 3. Mas seria apenas na 4ª geração após Abraão. Mais especificamente, nos dias de Judá. Jacó vai abençoar Judá. E o que ele diz a Judá? Abra aí a tua Bíblia em Gênesis capítulo número 49. Vamos ler os versos 9 e 10. Jacó está abençoando os seus 12 filhos. E quando ele se volta para Judá, surge uma palavra profética. Surge uma promessa. Porque ele diz no verso número 9: Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão. É como assenta-se como leão, assim está na NVI, e como leoa, quem o despertará? E veja o verso número 10: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Meu irmão, você pode imaginar isso? Sei que a gente só pode compreender essa palavra agora olhando para Cristo. Mas só que a história já está sendo contada. É sobre Judá. É um leão. A promessa foi feita já lá no livro de Gênesis. E veja como que o livro de Apocalipse está retomando toda a história bíblica. Está contando a história da redenção. Esse leão vem de Judá. Só que 11 gerações após Judá, nós vamos chegar até Davi. E o texto que nós acabamos de ler aqui nos diz que ele não é só o leão da tribo de Judá, ele também é a raiz de Davi. O que eu estou querendo dizer com isso? É a mesma história. De Gênesis a Apocalipse. É uma única narrativa. E para entendermos isso, talvez a gente tenha que ir até Isaías, capítulo de número 11. Vamos ler 2 versículos de Isaías. Isaías 11, versos número 1 e versos número 10.
Veja o que o texto diz. Do trono de Jessé, e sabemos que estamos falando da linhagem de Judá. Jessé é da linhagem de Judá. Do trono de Jessé sairá um rebento, um renovo, um broto, dependendo da sua versão, e das suas raízes um renovo. Vai ao verso de número 10. E naquele dia, eu gosto quando essas expressões aparecem, isso tem peso escatológico. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será a morada. Então veja que Isaías contempla o Messias em uma das suas facetas, em um dos seus aspectos, e ele percebe que o Messias, ele é ao mesmo tempo o rebento, o renovo, o broto de Jessé, mas ele também é a raiz de Jessé. Espera aí, como alguém pode ser ao mesmo tempo o broto, ou seja, aquele que vem depois, mas que ao mesmo tempo é a raiz, aquele que vem antes, a não ser que seja alguém que é maior do que a história. Então Isaías está vendo alguém que extrapola os limites até mesmo dos dias de Davi. E Deus havia firmado uma aliança com Davi. Em 1 Crônicas, capítulo de número 17, versos 11 e 12, não vou ler, mas você pode deixar anotado e depois ler em sua casa. Deus faz uma promessa a Davi. E qual é a promessa que ele faz? Um descendente que se assentaria sobre o trono e reinaria para sempre. Como alguém pode reinar para sempre se os reis nascem e morrem? A não ser que viesse um rei da linhagem de Davi, que é o rebento, mas que é a raiz, e que vencesse a morte e se assentasse sobre o trono para então reinar para sempre. É essa a história que Apocalipse está nos contando. Ele é o leão da tribo de Judá, mas ele é a raiz de Davi. João está prestes a ver esse leão entrar na sala do trono. Quantos querem contemplar esse leão? Ele vai entrar na sala do trono. Então volta para Apocalipse 5, verso número 6. Então João agora está com essa expectativa. O leão vai entrar. Ele entrará na sala do trono e todos esperam contemplar isso. E aí o verso número 6 diz: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um leão. É isso? Espera aí. É o quê? Um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Parece que não para de ser surpreendente. A visão continua nos pegando pelo pé, porque agora João vê no meio do trono, dos seres viventes, dos 24 anciãos. Você sabe que posição é essa? É onde há alguém sentado. Capítulo número 4. E então surge um cordeiro de pé. E essa é uma das mais belas composições de imagens, de metáforas de toda a Escritura. João, como nós aqui, nós esperávamos, se ouvíssemos o que acabamos de ler aqui, a nossa expectativa, nós vamos ver um leão, um guerreiro conquistador, porque ele é. Esperávamos ver a figura de poder, de autoridade, porque ele é. Mas surge um cordeiro, um sacrifício, uma figura de mansidão, uma figura de humildade. E o mais chocante é que se tratava de um cordeiro como tendo sido morto. Só que ele está vivo. A mensagem de Apocalipse às igrejas é que a grande vitória sobre Satanás já aconteceu. Essa vitória já foi conquistada. A cruz é o ponto central da história da humanidade. Eu vou dizer mais, a cruz é o ponto central da eternidade, meu irmão. A eternidade não é mais a mesma. Jesus não dividiu só a história. A eternidade foi dividida por aquilo que foi realizado na cruz do Calvário. Naquele momento, na cruz do Calvário, surgiu uma nova criação, a inauguração do fim dos séculos e a consumação do fim dos séculos que aguardamos. Isso em breve acontecerá. Meu irmão, a batalha final do Armagedon, que nós vamos ver mais à frente, isso será a consumação da vitória que já foi conquistada na cruz. Nós estudamos aqui o livro de Joel e vimos com muita clareza que o Armagedon não é uma batalha organizada por Satanás. É o Senhor quem convoca as nações para a batalha. É Ele quem está no centro, é Ele quem está no governo. Em suma,
o fim dos séculos já está sobre nós. 1 Coríntios, capítulo número 10, verso número 11. Precisamos ler. Porque às vezes nós caminhamos, estamos aguardando o fim dos tempos. Olha, vem aí, as coisas estão terminando. Paulo diria, não, vocês não entenderam. 1 Coríntios, capítulo 10, verso número 11, o texto diz: estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós, outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Paulo olharia para nós aqui e diria: irmãos, os fins dos séculos já estão sobre nós. Eles já chegaram. Tiago nos diz que pelo poder da palavra da verdade, nós fomos feitos primícias da nova criação. E aí vocês conhecem 2 Coríntios 5,17. E aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Para estes, o fim dos séculos tem chegado. O Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa era a pregação de João Batista. João Batista dizia isso no início do ministério de Jesus. Mas somente no decorrer da história nós descobriríamos que esse Cordeiro, o Cordeiro expiatório, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele também seria um Cordeiro pascal, um Cordeiro sacrificado na Páscoa. E sabemos que Êxodo 11 e 12 nos mostram que o Cordeiro pascal era um símbolo, uma marca da libertação e redenção de Israel, da opressão do Egito. O que eu estou querendo dizer com isso? É que o Cordeiro pascal é um cordeiro entregue quando Deus está realizando uma grande libertação sobre o seu povo. Israel estava dentro do Egito e Deus livra Israel com mão forte. Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Essa é a nossa posição hoje. João esperava um leão, mas surge um cordeiro. É um cordeiro expiatório, é um cordeiro pascal. Só que esse cordeiro tem 7 chifres. E o chifre era um símbolo de força. Se você abrir a sua Bíblia, por exemplo, no Salmo de número 18, deixa eu mostrar uma coisa a vocês. Salmo 18, verso número 2. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. A palavra força aqui em hebraico é querem, literalmente chifre. Se você for a Lucas, capítulo 1, verso número 69, e eu acho isso muito peculiar. Lucas 1, verso de número 69. O contexto é o cântico de Zacarias, pai de João Batista, um cântico profético, e o verso número 69 diz: e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. A palavra poderosa é keras, que significa literalmente chifre. Então, tanto no hebraico quanto no grego, a palavra chifre tem um sentido de força. Por que eu estou dizendo isso? O cordeiro visto lá no capítulo número 5, embora tivesse sido morto, ele nunca foi fraco. Jesus nunca foi fraco. Havia nele apenas mansidão, poder controlado. Então o cordeiro, como tendo sido morto, mas ele é poderoso. E além disso, o cordeiro também tinha 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Isso nos comunica que o cordeiro é aquele que contempla todas as coisas. Foi assim que Jesus se apresentou a João no capítulo número 1, bem como também a igreja em Sardes, porque ele se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, e como também deixou claro para a igreja em Tiatira, porque ele diz que traria juízo sobre alguns da casa de Jezabel, os filhos de Jezabel, para que soubessem que ele é o Senhor que sonda mentes e corações. Ou seja, o Cristo é aquele que conhece todas as coisas. Ele sonda todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso.
E Isaías viu isso. Nós lemos aqui Isaías 11, no verso número 1, apontando para o rebento, a raiz de Jessé, e na sequência, o verso número 2 revela um espírito que repousaria sobre o Messias. E sabemos que isso aconteceu no batismo de Jesus. Quando Jesus foi batizado, o texto diz que logo assim que ele saiu das águas, os céus se abriram e o Espírito, em forma corpórea, em forma de uma pomba, repousa sobre o Messias. Ele tem os 7 Espíritos de Deus. O que Apocalipse está nos contando, irmãos, está de Gênesis até a Epístola de Judas. Apocalipse está contando a história da redenção. Então ele vê o cordeiro, que é o leão. É como se pudéssemos ter a sobreposição. Quem ele é? Não dá para você definir se ele é um leão ou se ele é um cordeiro. Ele é ao mesmo tempo. É como se as imagens se sobrepusessem. Elas estivessem uma sobre a outra. Ele é ao mesmo tempo o Todo-Poderoso, o conquistador ungido, mas ele também é manso. Ele é um guerreiro, mas ele é humilde. Ele tem todo o poder, mas ao mesmo tempo ele é tenro. Ele é amoroso. Esse é o nosso Cristo. É ele quem está dentro da sala do trono. E aí ele vai até o Pai. Ele vai até aquele que está sentado sobre o trono. Volte a Apocalipse 5, verso número 7. E o texto diz: veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Então o Cordeiro toma o livro para abri-lo. E aí é nesse momento que se cumpre uma profecia lá do Antigo Testamento. Entenda que o que João está contando é a narrativa bíblica. Há um profeta que viu isso, ainda como uma promessa. Daniel, capítulo número 7, verso de número 13 e 14. Eu, Daniel, estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem, perceba a imagem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Você pode agora compor a imagem. O Filho do Homem é o Cristo, é o Cordeiro, é o Leão, e ele vai até o ancião de dias, o Pai, aquele sentado sobre o trono. Foi-lhe dado a quem? Ao Filho do Homem, domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Daniel está olhando para as coisas futuras, mas quando João contempla o que está acontecendo na sala do trono é diferente, porque agora João contempla isso de modo realizado. E veja, meu, como isso é tão importante, porque aquilo que era uma promessa nos dias de Daniel, agora, nos dias de João, está cumprido. Ao Filho do Homem foi dado o domínio. O seu reino não terá fim, jamais será destruído. Esse é o poder que foi conferido ao Cordeiro e Leão. Mas é importante que a gente mantenha o quadro completo. Lembre, nós estamos falando da revelação do Cristo glorificado. E nós vimos no capítulo 1 que a imagem do Cristo glorificado é uma imagem sacerdotal. Ele está andando no meio dos candeeiros. Veja como que o livro de Apocalipse nos chacoalha a respeito de quem é Jesus. Ele é o leão, ele é o cordeiro, mas ele também é o nosso sumo sacerdote. Ele é aquele que está zelando pela sua igreja, ele está cuidando de nós. E por que eu estou fazendo menção a essa imagem sumo sacerdotal? Porque um sumo sacerdote jamais poderia assumir o seu lugar numa posição autodeclarada. Um sumo sacerdote jamais poderia dizer: olha, a partir de agora eu sou sumo sacerdote. Nem nos dias de Moisés. Quando Arão morreu, se você for a Números 20, versos número 28, você vai ver que sobem ao monte Arão, Moisés e Eleazar. Ali, Arão vai morrer. Moisés tira a roupa de Arão e veste Eleazar. Arão morre, é sepultado sobre o monte e descem Moisés e Eleazar juntos. E agora Eleazar é declarado sumo sacerdote. Eleazar jamais poderia dizer: olha, meu pai morreu, agora eu sou sumo sacerdote. E se nós entendemos isso, Jesus, como um sumo sacerdote legítimo, jamais poderia dizer, mesmo ele tendo toda a autoridade:
Ele jamais poderia dizer, eu sou o sumo sacerdote. Então quem faz isso? É o Pai. Abra no Salmo 110, versos número 4. É um salmo messiânico. Veja o que o texto diz. Estamos falando do Pai. O Senhor jurou e não se arrependerá. Ele está apontando para o Cristo, o seu ungido. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o próprio Filho aguarda o Pai declarar: tu és sumo sacerdote para sempre. Então, mesmo sendo Deus, ele aguarda humildemente essa declaração. É o que acontece dentro da sala do trono. Jesus agora vai até o Pai e ele toma o livro. Nesse momento, ele recebe o domínio, poder e autoridade. Não dá para a gente entrar nisso aqui hoje, mas uma das grandes discussões é o que aconteceu com Jesus durante os 3 dias em que o seu corpo estava no sepulcro. Mas eu posso dizer a você que Jesus ali não foi ao inferno. Quando Jesus morre, ele vai ao Pai. Porque é exatamente nesse momento que Apocalipse 5 está se cumprindo. Quando ele volta para os discípulos, o que ele diz para os seus discípulos? Toda a autoridade me foi dada, no céu, na terra. Ele não poderia dizer isso sem que o Salmo 110 tivesse se cumprido, sem que Apocalipse 5 tivesse se cumprido. Eu fecho aqui o parênteses, mas por que eu estou te dizendo isso? Porque a gente precisa ter o quadro completo. Cara, se você olhar para o livro de Apocalipse, entendendo que ele está contando a história inteira, a nossa leitura muda. Às vezes a gente falha na nossa interpretação de Apocalipse porque a gente pensa que Apocalipse é só sobre o futuro. É também sobre o futuro, mas ele nos conta sobre o passado, sobre o presente, tanto que no próprio texto diz que o livro de Apocalipse também é sobre as coisas que são. Ou seja, está falando do nosso presente aqui hoje. Não é só sobre o dia em que os céus se abrirão do ocidente ao oriente. Por isso fracassamos e não conseguimos entender a mensagem, porque a gente olha para isso aqui e pensa que isso aqui está no futuro. Não, já aconteceu. Já está sendo desenrolado. Aí volte para Apocalipse 5, o verso número 8, e note o que acontece quando Jesus toma o livro. Aí a gente pensa, agora ele vai desatar os selos. Sim, ele vai, mas calma. Antes disso, o texto diz: quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Quando Jesus toma o livro da mão do Pai, quando o Cordeiro toma o livro da mão daquele que está sentado sobre o trono, vou fazer uso da linguagem de Daniel, quando o Filho do Homem recebe domínio, poder e o reino do ancião de dias, o que acontece não é Jesus usar esse poder, não é dizer, agora eu estou posicionado, não, agora começa uma cena de adoração, rompe nos céus uma atmosfera de adoração. Os líderes de adoração celestial, os seres viventes, os 24 anciãos, eles se prostram em adoração. E aí nós podemos ver que aqui surge um modelo para nós. Uma vez que eles contemplam o Cristo, que eles contemplam a Jesus, que eles contemplam o Cordeiro, eles se prostram. E nós que também contemplamos o Cristo pelos olhos da fé, também podemos ter uma vida inclinada à majestade de Cristo. Esse modelo de adoração pode ser um estilo de vida para nós aqui nessa noite, para a nossa jornada. Uma vida cotidiana, que a sua terça-feira, meu irmão, seja agradável ao Senhor e rendida à soberania do Eterno. Porque se a gente ora a oração do Pai Nosso, a gente diz que seja na terra como é no céu. É isso. Mas o modelo da adoração celestial não é baseado apenas em canções. Veja que o modelo celestial é baseado também na intercessão. O modelo proposto é harpa e taça. Taças que estão sendo cheias de incenso. O texto diz, a gente não precisa chutar, incenso é a fumaça, é o sacerdote. Não, o incenso são as orações dos santos. São as nossas orações.
Simples assim. Mas ao mesmo tempo deve nos encher de gratidão, porque as nossas orações não são apenas ouvidas por Deus. As nossas orações são mantidas diante dos seus olhos, porque essas taças estão diante do Senhor. E aí perceba que nossas orações possuem impactos eternos quando oramos alinhados com o coração do Pai. No contexto de Apocalipse, eu gostaria de chamar sua atenção aqui para isso. As nossas orações, elas têm um papel fundamental. Os juízos do Senhor contra o pecado, e aí nós vamos ler sobre os selos, as trombetas, as taças, tudo isso, em parte, são a resposta das nossas orações. Quando nós oramos, Senhor, traga a sua justiça, não é apenas para essa era, porque essa era continuará em rebelião até o momento em que todos os inimigos serão subjugados e colocados debaixo dos pés de Cristo. Mas nós aguardamos ardentemente o momento em que todas as coisas serão colocadas no seu devido lugar e nós teremos a nossa salvação consumada. O que isso quer dizer? Nós já estamos salvos? Sim, eu creio que em Cristo nós já temos a vida eterna, mas ainda gememos. Você está aqui, você está gemendo, irmão. Eu li um livro do John Piper, eu acho que o título é esse, Não Desperdice o Seu Câncer. Ele escreve esse livro num momento em que está num tratamento oncológico. E ele diz que, naquele momento, ele gemia, não pela dor, mas pela redenção do seu corpo. À medida que nós somos acometidos por enfermidades, a nossa alma clama. Por quê? Porque clama por vida. Nós, ardentemente, também gememos. Nós estamos juntamente com a criação, aguardando a redenção dos nossos corpos, porque nós já temos a vida eterna, mas chegará o dia, irmãos, e essa é a nossa esperança, que nós ressuscitaremos juntamente com Cristo, porque se não for assim, a nossa fé é vã, nós estamos perdendo o nosso tempo aqui. Então, dentro desse lugar, nós encontramos adoração e intercessão, oração, rompendo dentro da sala do trono. Em que momento? Quando o Cordeiro toma o livro em suas mãos. Sabe por que nós oramos? Porque o Cordeiro tomou o livro. Sabe por que adoramos? Porque o Cordeiro adentrou a sala do trono e ele tomou o livro. O que está acontecendo no céu, irmão, está enchendo a terra. Isaías 6. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Receba isso em nome de Jesus. Apocalipse 5, verso número 9, continua, porque agora nós sabemos o que eles vão cantar. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos. Por quê? Porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. O cântico que passa a preencher toda a sala do trono é uma canção ao Cordeiro. E uma pergunta foi feita no versículo número 3, lembra? Quem é digno? Ninguém foi achado digno, mas agora a resposta surge no ambiente de adoração. Veja, meu irmão, como que a adoração é um ambiente de resposta, porque a adoração traz a revelação de quem Cristo é, e esse é o fundamento do livro de Apocalipse. Eu disse na semana passada, o livro de Apocalipse é um livro de canções, é um livro de adoração, e ele está fundamentado em algo que nós já estamos dizendo desde o nosso primeiro encontro. O livro de Apocalipse está apoiado na revelação de quem Cristo é. Apocalipse 1:1, revelação de Jesus Cristo. A dignidade do Cordeiro, a dignidade de Cristo para tomar e abrir o livro está baseada na sua entrega, uma entrega absoluta, uma entrega completa. E por que assim ele fez? Porque ele se tornou servo até a morte e morte de cruz, então, pelo que o Pai o exaltou. É aqui, nesse lugar, onde nós encontramos o porquê ele é digno. Está na canção, porque ele foi morto. E com o seu sangue, ele nos comprou. Compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua e nação. Não é mais sobre Judá, não é mais somente sobre Israel, é sobre o Brasil, é sobre o Jardim Catarina, é sobre as nossas vidas aqui nessa noite. Meu irmão, é assim que eu caminho, é essa a minha força para viver os dias mais escuros da minha jornada. Eu creio nessa palavra, ele nos comprou.
Jesus nos comprou como o resgate de um povo que estava perdido, que estava morto. Nós fomos livres do império das trevas, nós fomos livres da escravidão do pecado, e essa libertação, ao olharmos para o Antigo Testamento, sabemos que ela foi contada historicamente. Deus tirou o seu povo do Egito, Deus resgatou o seu povo da opressão de Faraó, conduziu Israel para uma terra prometida. E nós também fomos posicionados no mundo espiritual por causa da morte do Cordeiro. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Isso é Efésios capítulo de número 2. Meu irmão, eu sei que estamos com os pés na terra, mas nós estamos assentados com Cristo. Só assim nós somos capazes de suportar o peso dos nossos fracassos. Porque, meu irmão, hoje, durante o meu dia, eu fracassei, eu tropecei. E eu só não estou sendo esmagado pelos meus fracassos, porque eu não estou mais preso ao corpo desta morte. Há alguém para me ajudar, há alguém para nos ajudar aqui nessa noite. Por isso ele é digno, porque ele morreu e que com o seu sangue ele nos comprou. E o verso número 10 prossegue. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. O desígnio dessa compra, o objetivo, o propósito é trazer à existência um povo que seria reino e sacerdócio. Esse sempre foi o desejo do Senhor. O povo está para subir o monte, o povo teme, diz: Moisés, vai, o que o Senhor te disser, nós vamos acreditar, nós vamos aceitar, nós vamos crer. Mas o que Deus queria é que o povo subisse. Porque o que Deus diz a Moisés é: vocês serão um reino de sacerdotes. Só que isso está no futuro. Quando você abre 1 Pedro, capítulo de número 2, versos de número 9 e 10, agora Pedro, debaixo da revelação de Cristo, ele diz: porque vós sois sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus, que antes não eres povo, mas agora sois. Vocês foram feitos povo do Senhor. Meu, esse fato está enchendo a sala do trono. Não perde o contexto. A gente está dentro da sala do trono. Sabe o que eles estão cantando? Cordeiro, tu compraste a Elaine, compraste o Reginaldo, compraste a cada um deles e os constituíste reino e sacerdotes para Deus Pai. E como sacerdotes, nós temos intimidade com Deus. Nós podemos administrar os bens do reino, mas fazer isso de um lugar de intimidade. Porque entenda, meu irmão, que se nós tentarmos administrar as chaves do reino, o acesso que temos sem intimidade, nós nos perderemos como Sebna. Lembra do administrador de Isaías 22, que foi infiel, tentando construir, edificar o seu próprio nome, perpetuar o seu nome entre os reis, sendo ele um administrador das chaves do palácio? Ele foi deposto. É isso que acontece quando alguém tenta administrar recursos reais sem intimidade com o rei, meu Deus. Mas quando nós vivemos usando o acesso que possuímos, os recursos reais que nos foram confiados, com o único objetivo da glória de Deus, nós estamos equipados para viver na eternidade a promessa descrita aqui. Porque como o versículo termina, e reinarão sobre a terra. Nós já desfrutamos dessa promessa, meu irmão, e em alguma medida, sabe, a ideia de reinarmos em vida. Eu sei que isso talvez provoque em nós até uma preocupação, um medo de lidar, porque eu estou dizendo algo que tem um altíssimo grau de importância, de liderança. Meu irmão, imagine liderar nesse nível. Mas para que o medo seja arrancado de nós, eu quero dizer algo. Nós estamos sendo liderados pelo Espírito. E essa liderança é confiável. E essa liderança do Espírito também está sendo gerada em nós. Não é apenas sendo gerados em liderança. Eu quero te dizer, meu irmão, que essa liderança também está sendo colocada dentro de nós, para que no grande dia sejamos capazes de administrar isso. Que o reino continue sendo expandido em nós, dentro de nós e através de nós. E por fim, nós deveríamos até nos perguntar: quem é digno de liderar?
Só aqueles que foram comprados e conformados à imagem e semelhança de Cristo. Então nós não precisamos ter medo. A imagem do Cordeiro está sendo formada em nós. Confie no que Deus está fazendo. Ele começou essa boa obra. Abra tuas mãos, meu irmão. E Ele é fiel para terminar, completar essa boa obra até o dia de Cristo. Nós reinaremos com Ele. A única forma, meu irmão, de alcançar essa recompensa é negar a si mesmo. Caminhar é com uma cruz sobre os seus ombros e então seguir os passos do Mestre. Qualquer alternativa que não for o que eu estou dizendo aqui é engano e te levará à ruína. Mas aí o verso número 11 prossegue. Agora, ele vê e ouve uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Agora, a cena, que já é maravilhosa, é majestosa, ela extrapola. Porque parece que a atmosfera de adoração se expande. Como assim, Zeca? Ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos. Você pode imaginar isso? Agora, ao redor dessa imagem, surgem milhões e milhares de milhares. O texto aqui literalmente é incontáveis milhares de anjos. A beleza, o impacto do que João está vendo, a cena que está sendo descrita aqui deve ser estarrecedora. É uma hoste celestial que perdemos de vista. É isso que João está vendo, é milhares de milhares, são incontáveis. E algo que chama a nossa atenção é o aspecto da unidade. Porque, embora sejam milhares de milhares, incontáveis de milhares, o que João ouve não é o som de muitas vozes, é o som de uma voz. Quando cantamos, embora sejamos vozes diferentes, diante da glória do Senhor, seremos apenas uma só voz. Escreva isso no teu coração, meu irmão. É a voz da noiva que adora, fascinada, cativada pela beleza do Messias. E eles estão cantando, mas o que eles estão cantando? Está no verso número 12. Proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Quando essa incontável hoste de anjos cantam, surge uma aclamação a respeito do Cordeiro. Perceba, ainda é a dignidade do Cordeiro, ainda é sobre Cristo. Ele continua sendo o combustível da cena de adoração celestial. E agora ele é reconhecido como o Cordeiro que foi morto. É uma obra sacrificial. O tema da adoração nos céus é o sacrifício do Cordeiro. Se no céu o sacrifício do Cordeiro é o tema da adoração, quais deveriam ser os temas das nossas canções aqui na terra? Se nós desejamos que seja na terra como é nos céus, eu creio que precisamos ler mais o livro de Apocalipse e entender o que eles estão declarando. Apenas Cristo é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, força, honra, glória. O poder porque sobre todas as coisas ele exerce a sua autoridade. E isso foi confiado apenas a ele. A riqueza de todas as coisas, ele é o herdeiro de todas as coisas. Hebreus 1, verso número 2. E a sabedoria? Onde estão escondidos os tesouros da sabedoria e da ciência? Nós estudamos aqui Colossenses. Isso está escondido em Cristo. A força, que é o poder manifesto, o poder evidenciado. Ao olharem para Jesus, ele diz: apenas ele merece a honra, apenas ele merece a glória. E sabe o que é essa glória? É uma oração de Jesus, porque quando Jesus está lá para ser entregue nas mãos dos seus algozes, ele ora ao Pai. João capítulo 17, verso número 4, e ele diz: Pai, glorifica ao teu Filho, como já foste desde a eternidade. Aí Jesus pede isso. Humildemente ele vai para a cruz. E então quando ele volta ao Pai, Jesus não vai ao inferno. Quando ele morre, ele volta ao Pai. E então a oração de Jesus em João 17,4 é respondida e ele recebe a glória como ele é de eternidade em eternidade. O louvor como a resposta àqueles que estão contemplando. E eu vou dizer para vocês uma coisa, se tudo aqui já está sendo grandioso, olhe para o verso número 13. O texto diz: então ouvi que toda a criatura, marque isso na tua Bíblia, ouvi que toda a criatura que há no céu e sobre a terra
debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. A adoração que estava no reino invisível, no mundo espiritual, agora rompe na ordem visível. Ele vê que toda criatura que está no céu, na terra, na água, toda criatura agora está declarando algo. Veja que quando Jesus voltou aos céus, se dá um movimento de convergência cósmica. Os céus e a terra estão convergindo em Cristo. Isso é Efésios 1:10. Porque o Pai, no beneplácito da sua vontade, decidiu fazer convergir nele. Em quem? Em Cristo. Todas as coisas do céu e da terra. Hoje, tudo que existe nos céus, no mundo espiritual, está rendido ao senhorio de Cristo, como nós acabamos de ler aqui. Nós ouvimos os céus, hostes incontáveis de anjos, rendidas ao Cordeiro, no reino invisível. Mas no reino visível, agora toda a criação também proclama a glória de Deus. Meu irmão, os céus proclamam a sua glória. Um dia declara ao outro a glória do Senhor. Mas essa criação ainda está gemendo, aguardando a sua redenção, a revelação dos filhos. E a igreja? A igreja é parte disso. Porque nós, como novas criaturas, parte dessa nova criação, que estamos sendo transformados, meu irmão. E eu sei que nós estamos aqui nessa noite sendo transformados de glória em glória, porque estamos contemplando Cristo. Nós também fazemos parte dessa verdade. E esse movimento continua. E assim convém que ele reine, até que todos os inimigos, até a morte, o último inimigo a ser vencido, seja colocado debaixo dos seus pés. Quando isso acontecer, tudo estará consumado. Mas o ponto do versículo 13 é que em Apocalipse 4, o Pai foi adorado, aquele que está sentado no trono. Apocalipse 5, até aqui só foi o Cordeiro. Mas você viu essa canção? Agora, o Pai e o Filho, aquele que está sentado e ao Cordeiro. Ambos são declarados dignos de glória e louvor. E aí o fechamento, meu irmão, é glorioso. Eu quero que isso possa transbordar em nossos corações. Porque os 4 seres viventes respondiam ao ouvir o que a ordem visível está declarando. Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Talvez você diga assim, mas Zeca, por que isso deve nos transbordar? Porque João agora parece voltar para o trono. Perceba como que a adoração foi rompendo. Trono, seres viventes, 24 anciãos, hostes incontáveis de anjos, toda a ordem visível, mas agora João volta a olhar para o trono. E ele percebe que os seres viventes que declaram santo, 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 agora eles param. Peraí, como assim, Zeca? Agora há uma nova declaração nos lábios desses seres viventes. Eles ouvem o que está sendo declarado na terra e eles concordam. Os anciãos se prostram. Parece que um novo ciclo de adoração começa a romper do trono, e essa concordância celestial nos mostra que chegará um dia que os céus ouvirão a terra. Eu sei que nós estamos acostumados a dizer que possamos ouvir aquilo que está nos céus para declarar na terra, para concordarmos com os céus, não é? Mas chegará um dia em que os céus nos ouvirão e eles concordarão conosco em adoração ao único que é digno. Os anciãos se prostram, porque céus e terra estão convergindo em Cristo. E esse movimento deve afetar nossa vida como um todo, porque essa verdade é urgente, não apenas em palavras, mas a nossa oração aqui hoje é: reina sobre nós. Que Ele reine em todos os aspectos das nossas vidas e todos os dias de nossa jornada sejam para a glória de Deus. Coloque a tua mão sobre o teu coração. Eu quero orar com vocês aquilo que é a palavra. 1 Pedro capítulo 4, versos número 11. Mantenha a tua mão sobre o teu coração. Pedro diz assim: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas, em tudo que fizermos, irmãos,
em tudo que avançarmos, aonde nós estivermos. Aqui Pedro diz: seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Que cada dia das nossas vidas sejam regidos por essa convergência que está acontecendo entre céus e terra. Pai, aqui nós oramos, gratos a Ti, convictos de que há uma liderança sobrenatural. É essa liderança que nos dirige à revelação,